Gostaria de começar agradecendo o convite que me foi feito para vir a esse encontro, né? Com o convite que começou com o Franklin, com a Nina, Marcos Saboia. Encontrei aqui vários amigos, várias pessoas que eu já conheço também, nessas discussões sobre água, sobre como fazer com a água do nosso planeta, na nossa bacia, né? Velhinha, TT, tantas pessoas. Bom, estou em casa e me sinto assim, e gostaria de falar com vocês dessa forma, né? Como uma roda de conversa, não pode ser uma coisa diferente disso. Gostei muito da parte inicial, aprendi muito vendo as pessoas que nos antecederam aqui, que falaram, que expressaram as suas opiniões, falaram das suas culturas, que falaram dos seus problemas. Aprendi muito e aprendi também uma coisa assim, que me marcou muito nessa fala, que foi assim, ver como que pessoas que estão vivendo em culturas diferentes, pessoas que têm outras histórias de vida e de sociedade, acabam percebendo coisas comuns sobre a água, e mais ou menos como foi dito por um dos que nos antecederam, né, aquilo que é igual e aquilo que é diferente. Existe uma coisa igual entre nós todos a respeito da água. Então a percepção de que a água é vida, a percepção de que a água está em todos os lugares e é importante para a vida em todas as suas manifestações. E depois, digamos assim, o grito doído da nossa amiga Calunga, falando das dificuldades que ela e a comunidade dela têm vivenciado. Essas dificuldades não são só daquela região, mas, infelizmente, essas dificuldades, elas são dificuldades que estão em todos os lugares. Em maior ou menor grau, nós conseguimos, digamos, nesses últimos 200 anos da nossa história como humanidade, transformarmos o planeta de uma forma tão marcante que esses problemas são comuns, eles são comuns a todas as sociedades. Eu vim aqui chamado, digamos assim, por ter uma atuação em comitês de bacia hidrográfico. Para isso é que eu vou puxar a nossa conversa. E eu gostaria de mostrar nessa conversa sobre os comitês de bacia como é que essas questões que foram levantadas, como esses dramas, essas angústias e esses problemas têm sido, de alguma forma, tratados, como é que eles podem, digamos assim, vir a ser tratados de uma maneira mais eficaz no futuro, se a gente, de fato, seguir aquilo que, digamos assim, é previsto pela organização legal, digamos assim, que hoje rege a gestão das águas e que trata realmente da participação da sociedade. Então esse é um ponto que eu gostaria de focar bastante aqui na nossa fala e, bom, eu espero que eu consiga trazer essa mensagem para vocês. Bom, a Vera fez formulou uma palavra, uma expressão muito interessante quando ela falou da água como bem comum e do bem querer. Não adianta ter um bem comum se não existe um bem querer que mantenha aquilo que é comum em todos os sentidos, né? No caso da água isso é muito verdadeiro, né? E de fato, eu tenho sentido aqui pelas falas de vocês todos que o bem querer está presente nas manifestações culturais, nas formas de representação, né, nos encontros de cultura, nas interações que estão sendo promovidas por toda a sociedade e principalmente agora com o apoio do governo, do nosso governo, em todas as instâncias, acredito, maior e menor grau, querendo ligar, mas estão promovendo esse encontro de cultura, esse encontro de saberes, e isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer um grande ganho para toda a sociedade, não só para aqueles que participam, mas para toda a sociedade. Então, o bem-querer existe. Não existe uma pessoa que não fique feliz perto da água, como já dizia Guimarães Rosa. Não existe uma pessoa que possa prescindir de água. A gente vê as pessoas no momento mais extremo, quando estão lutando radicalmente contra alguma coisa, elas fazerem greve de fome, mas eu nunca vi ninguém fazer greve de sede. E não deve mesmo, né? É muito grave fazer uma greve de sede. Então nós vamos lutando com greve de fome, com outras coisas, como já aconteceu na história da gestão da água nesse país, mas nós temos que ter também uma percepção do tempo transcorrido. Mais ou menos aquela história da paciência para que as coisas se passem. Mesmo nessa cultura, TT, que a gente vive, que é tudo imediato, existe uma percepção do tempo que passa, e se nós buscarmos perceber o tempo que passou, a gente vê que a gente já caminhou muito. A gente já caminhou muito ao longo da história, garantindo educação para todos, o que não era um direito que existia em todos os lugares. Hoje, nós estamos com uma legislação de água que também é inovadora,
em relação às experiências anteriores ou experiências de outros países que nós tivemos. Então, hoje no Brasil, a água é um bem comum, é um bem de todos. E isso é uma coisa importantíssima e diferente do que poderia ser em outras coisas, em outros lugares ou em outras situações. Então, por exemplo, existem países em que aquele que é o dono da terra também é o dono da água. E como tal, ele tem direito de fazer o que ele quer com a água, com a terra, com a mata, com tudo que está ali dentro. Tá certo? Então a pessoa pode decidir, eu vou fazer aqui uma lagoa, vou fazer uma represa, qualquer coisa, vou criar peixe para mim, e aquela população, aquele povoado que está rio abaixo, ele que se lixe, porque a água é minha e eu tenho direito de fazer isso. Esse direito me foi dado por uma legislação, ou por, enfim, uma cultura que se consolidou, as diversas formas que fazem com que a sociedade se organize e siga determinadas regras. Então, dentro das regras vigentes, aquela pessoa tem o direito de ser proprietária da água e fazer dela o que quer, mesmo que isso custe a vida, a sobrevivência, o trabalho de tantas pessoas que dependem da água. Existem outros lugares em que a água é vendida em bolsas, como tem bolsas de mercadorias, bolsas de águas. Então chega lá e fala, ó, seguinte, estou precisando de tanto de água, eu tenho aqui para vender. Quem tem dinheiro para comprar, compra, e quem não tem, que fique sem. E o Brasil mudou a legislação que vinha de 1934, que ainda admitia água como um bem privado, para essa nova concepção de água como um bem de todos, um bem comum de todos.